de Jesus. Senhor, me coloco na tua presença juntamente com os teus servos, para juntos, Senhor, nesta noite nos aplicarmos ao entendimento e ao estudo, Senhor, da ciência da tua palavra. Que nessa noite tudo seja feito conforme a tua vontade, o teu querer e o teu propósito. Nós somos falhos, a Deus, limitados, carentes da tua graça e da tua misericórdia sobre nossas vidas. Alarga o nosso entendimento, lança por terra toda barreira, todo obstáculo, lança também por terra todo impedimento, e que teu nome seja glorificado e que nós possamos crescermos juntos em graça, estatura e conhecimento diante do Senhor e dos homens, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Irmãos, nós estamos estudando a disciplina de amartiologia, né? Deixa eu colocar aqui. Os irmãos estão fazendo os exercícios bonitinho. Estou deixando tudo para a última semana, né? Pastor? Deixando tudo para a última semana, quando o pastor fala assim, só tem mais um prazo para entregar. E aí vocês estão deixando para a última semana, mas tá bem. O importante é que vocês têm prazo para fazer. Depois não pode chorar que o prazo acabou. Tem que fazer dentro do prazo, né? Você vai fazer agora, semana que vem, não importa. Só que a martiologia é uma das disciplinas que mais tem exercícios. Se vocês reparou, são bastantes exercícios. As outras disciplinas são 2, 3, 4 exercícios. Em martiologia você vai fazer uns 10, 12 exercícios. Se deixar para a última semana, vai ter muito exercício para fazer. Nós paramos. Vamos ver se tem alguém aqui que tem uma mochila funda para armazenar os dados que foram falados na última aula, há 15 dias atrás, porque semana passada não teve aula. Então, vocês lembram aonde nós paramos a aula? Vamos ver. Eu acho que na página 39, não. 39? Não. 40. Hã? Alguém lembra? 41. Eita, pastor. Hoje você não trouxe chocolate para mim. Se tivesse trazido, já tinha acertado de primeira. Tinha acertado de primeira. Ela não teve tempo, não. Irmãos, nós paramos na consequência da queda do homem, né? Aliás, nós estudamos a consequência da queda do homem, na verdade, né? E as consequências espirituais, né? Nós falamos sobre a maldição da serpente, né? Nós falamos sobre a sorte da mulher, falamos sobre a sorte da terra e a sorte do homem. Vocês lembram disso? Né? Lembra que nós falamos por que a serpente acabou rastejando sobre o seu ventre todos os dias da sua vida? Né? Por que a mulher foi multiplicada as suas dores no parto? Né? Vocês lembram disso? Vocês lembram que eu fiquei até aqui suando frio para falar, né, que as irmãs, né, tinham que se submeter aos esposos, né? Então, nós falamos sobre isso. E também falamos também sobre as coisas, sobre o homem, né? Falamos sobre o conhecimento do bem e do mal e a expulsão do jardim do Éden. Agora nós vamos falar sobre as outras consequências, né? Que Ei. Nossos microfones já estão dando tempo de. Fala, um tempo de validade, né? O microfone na igreja não dura mais que 2 anos. Se durar mais que 2 anos, é milagre de Deus, né? Ei. Tem uns 2 anos, não tem 2 anos que nós temos esse microfone, não tem som. Não tem 2 anos que nós temos. Ei. Não é a bateria, que a bateria está cheia. Nós vamos falar sobre as consequências
além daquelas naturais, né? Vamos falar de consequências espirituais que veio sobre a vida do homem, né? E sobre todas as coisas por causa da desobediência e da queda. Como consequências da queda, o relacionamento do homem com Deus foi profundamente afetado e alterado, prejudicando assim a comunhão entre o homem e Deus, obstaculizando o desenvolvimento do homem e causando os males que seguirem, que são morte espiritual. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Está lá em Romanos capítulo 5, versículo 12. Quem entende o que esse versículo diz? Quem entende? O que quer dizer este versículo? Alguém? Alguém quer falar? Sabe? Não? Hã? Pastor? Pode? Eu quero ouvir um comentário. Está falando aí que, por causa do um, veio pecado a todos. Sim. É a consequência, né, do pecado dele que afetou a humanidade. Então a culpa seria dele? Aí trouxe a consequência, né, da humanidade. Aí está o X da questão. Por isso que eu queria que os irmãos falassem. Muitas pessoas, até às vezes a gente brinca e faz uma piadinha, às vezes, né, que fala assim, bendita a hora que o Adão foi comer a árvore, né? Tem uma erva que aparece na vida dos Adão que acaba fazendo, né? Que é as brincadeiras que as pessoas fazem. Mas na verdade, a realidade dos fatos é que a humanidade não é pecadora por causa de Adão. Quem sabia disso? Pecador está de Satanás, né? Você sabia disso, Gustavo? Não, o pecado nasceu no homem? Não, o pecado, nós já estudamos sobre isso. O pecado original nasceu no coração do diabo, né? De Satanás. Ele é que enganou. É isso. Agora, veja bem. Nós somos pecadores. Veja bem, a palavra ser pecador é aquele que pratica. Nós nascemos em pecado, mas a condição de pecador é uma escolha. Pegou a visão? Por que a criança nasce em condição de pecado? Lembra que o salmista diz, em pecado me concebeu a minha mãe, né? Então o que acontece? A criança, ela mesmo tendo sido concebida em pecado, ela tem livre acesso ao reino dos céus. Me explica isso. Deus não imputa o pecado a ela por causa de quê? De consciência. Mas quando o homem ou a mulher, né, o jovem, ele toma a maturidade de escolha entre o certo e o errado, qual que é a tendência do homem? Escolher o errado. E aí ele se torna pecador. Porque aí ele pratica o que é errado, mesmo por causa da sua natureza caída. Mas isso é uma escolha, isso não é uma escravidão. A consequência que veio sobre a humanidade foi nós termos ser nascidos, vou usar esse termo, né? Puros. E eu falo de puro de essência, natureza. Aliás, essência não, de natureza. Nós nascemos com a semente dentro de nós que vai lutar contra nós, mas a escolha de ceder ainda é. A escolha ainda é nossa. Então, quando a gente acaba tendo conhecimento, a gente acaba sempre sendo propenso a escolher o mal. Então, a culpa original é de Adão. Adão, ele é responsável pelo que ele cometeu lá no Jardim do Éden. E todos os homens que vieram depois são responsáveis pelas escolhas que eles fizeram e persistirem no erro de Adão. É isso que Paulo está dizendo aqui, Portanto, por um homem entrou o pecado. Não diz que fez a humanidade pecadora. Adão abriu a porta para que o pecado entrasse no mundo, né? E através do pecado, a morte. E assim a morte passou a todos os homens, porque
Todos pecaram. Quer dizer que todos que vieram depois de Adão, vieram e fizeram as mesmas coisas que Adão fez. Continuaram no mesmo erro, nas mesmas práticas. E por continuarem nas mesmas práticas, nós acabamos sendo destituídos da glória de Deus e se tornamos pecadores. Amém? Alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário? Pastor? Pastor, sim, dessa forma aí, caso Adão ele optou por pecar, ele optou por pecar, ou ele foi induzido a pecar? Não, ele optou, ele fez uma escolha. Ele fez uma escolha? Isso. O texto diz isso. Abre para mim aqui Gênesis, na tentação, capítulo 3, né? Capítulo 3. Consciência do pecado. Não, ele não conhecia o pecado. Adão foi enganado, mas o pecado é engano. O pecado tem aparência de bom, né? Mas no final traz a morte. Nós esperamos receber uma coisa, mas a recompensa é outra. Então há uma enganação. Então Adão teve isso. Ele esperava algo bom, mas o que veio foi uma consequência ruim. Hã? Não entendi. Isso, ele errou algo. Ele queria algo. Ele fez na inocência. Como que eu faço essa inocência em aspas? Por quê? Porque ele já tinha uma ordem direta que aquilo não seria bom para ele. Deus já tinha dito para ele que haveria consequência, mas ele quis provar daquilo. Ele tomou a escolha, ele assumiu o risco, vamos dizer. A escolha que ele fez foi de assumir o risco. Então, não tem base bíblica para isso que eu vou dizer agora. Mas vamos conjecturar, né? Vamos fazer uma analogia, uma comparação. Podemos dizer que Adão poderia pensar que Deus estivesse equivocado. Adão pudesse pensar que Deus fosse protetor demais. E assim que um filho pensa de um pai, quando o pai vai passar um ensinamento, uma sabedoria para o filho, e o filho está cheio do seu conhecimento, do seu saber, do seu desenvolvimento, dos hormônios, a flor da pele, a mentalidade dele e dela, dos nossos jovens que vão crescendo, é absorver o máximo de conhecimento. Só que tudo que para ele é novo, para nós já é antiquado. Nós já passamos por isso há muito tempo. Então, quando a gente vai falar para os nossos filhos, soa-se como se nós estivéssemos desprezando eles, porque é o que passa na cabeça deles, não é? É como se nós estivéssemos desprezando o saber deles. E não é assim. Nós queremos fazer com que os nossos filhos não sofram e não errem, porque nós sabemos que aquelas escolhas, aqueles pensamentos que eles estão tendo, vão levar eles para a perdição, vão levar eles a trazer consequências ruins. Mas na mente deles é essa. Então a mente do jovem, né, porque Adão era jovem, né? E vamos usar essa analogia com o que a gente tem de concreto, que é a mentalidade de um jovem hoje, né? É lógico que há uma distância muito grande para querer comparar as duas mentes, né? Porque não se faz mais jovens como antigamente. A maioria dos jovens vem com defeito de fabricação. Nós estamos numa geração que são poucos que verdadeiramente ainda mantêm a raiz, né? Mas a grande parte dos jovens estão declinados ao erro e ao engano. Então vamos lá. Essa mentalidade de um pai e da mãe sempre cobrar o filho, ou de ensinar a verdade para o filho, e orientá-lo, faz com que se fosse uma palavra agressiva, e às vezes soa assim como um desprezo do saber de ele não poder experimentar coisas novas. Você viveu, mas eu não vivi. Você sabe, mas eu não sei. E eu quero saber. E essa curiosidade leva o jovem para a perdição, hoje nos dias, né? Como que o jovem começou a usar droga? Como que o jovem começou a beber? Como que o jovem foi para a balada pela primeira vez? Curiosidade. Mas ele já ouviu que não era bom. Ele ouviu que ia dar ruim. Mas mesmo assim, a gente tem várias teorias para falar. Foi induzido, o amigo falou, foi as amizades, foi isso, não. Mas ele desejou aquilo. Ele quis provar aquilo. E ele falou assim, olha, eu tenho que ter as minhas experiências. E aí ele acaba provando. E infelizmente acaba sendo escravizado. Foi o que aconteceu com Adão. Adão quis pagar para ver.
Colocou aqui Gênesis 3. Faz meia hora que eu sugiro, mano. Não está funcionando? 3:1, você quer? 3, pode colocar 3 aqui. Pode passar. Versículo 5. Versículo 7, 8. Opa. E se fosse só a Eva que tivesse comido? 10. Ó, é uma conjectura. É uma teoria. Porque não aconteceu assim. Foi com Adão, não foi com Isso. ela, né? Então aí vamos lá. Isso é uma teoria. Dizer o que Deus faria sem Deus ter dito que faria é aumentar o que já está revelado. Aí daquele que aumenta ou diminui aquilo que já está escrito. Então a gente pode conjecturar, imaginar dentro daquilo que Deus já revelou para nós sobre o que nós conhecemos a respeito dele. Se só Eva tivesse comido, uma conjectura, pode ser que a ordem que Deus deu primeiro foi a Adão, e Adão era a cabeça. Então poderia acontecer duas coisas: Deus matar Eva, ou trazer uma consequência sobre Eva, ou perdoar ela. Não tem respaldo para. O respaldo mais conhecido é que as pessoas dizem que Eva seria morta e Deus faria uma nova Eva para Adão. Não sei como seria isso. Não dá para pensar. Não, Adão não teria caído. Se só Eva tivesse comido do fruto, e se Adão não tivesse comido, com certeza Eva teria ido para a terra do pé junto. Isso eu não tenho dúvida. Mas ela sabia, né? Deus deu uma razão, ela sabia. Ela sabia. Não podia comer também. Ela também sabia. Mas ela foi enganada, diferente de Adão. A Eva, ela foi enganada, ela foi envolvida com a situação e acabou sendo enganada. Primeiro deixa bem claro. Mas Adão comeu consciente. E aí, quando vem do engano, talvez, isso aí é conjectura também, Eva não estava lá quando Adão deu nome a todos os animais. Então, embora a serpente não falasse, Eva não sabia disso. É uma conjectura. E por não saber, ela ficou encantada ao ver uma serpente falante. E aí a serpente falando com ela, envolveu ela e enganou ela. Mas se Adão sabia quem era a serpente, Adão deu nome a ela. Adão conhecia todos os animais. Adão tinha ouvido a voz de Deus. Deus tinha falado diretamente com ele. A serpente não foi nele, ele foi nela. Foi o sexo mais prático, né? Foi um calcanhar de Aquiles já. Só que isso que eu estou dizendo não é um firmamento, é uma conjectura, é uma teoria. Muitas coisas que são pregadas em cima do altar é teoria. E aí, quando se diz que é teoria, vira heresia. Então tem que tomar cuidado quando a gente vai pregar e falar sobre essas coisas. A gente fala assim, olha, eu vou fazer uma conjectura aqui, né? Acredito eu, não estou dizendo que é a que a Bíblia diz, né? Não estou dizendo que é desta forma. Então é importante. Muitos vão pegar como doutrina, mas porque não prestou atenção naquilo que você falou. Quando você diz que é uma conjectura, que é uma analogia, que é uma comparação, que é uma teoria, é o que você acredita que poderia ser, então você não está afirmando, você está ilustrando. E aí a ilustração não tem limite, né? Você imagina algo e você traz aquilo às claras, né? Agora a sua imaginação não pode ultrapassar o que está escrito a ponto de contradizer a verdade que já está escrito. Então, a minha teoria não pode ultrapassar o que está escrito. Eu posso trazer uma visão diferente, mas sem contradizer aquilo, né? Então, igual o senhor disse, a respeito, se só Eva tivesse comido, acredito que se fosse assim, Eva teria morrido. Mas também isso não impede que Deus também não pudesse perdoar ela e pudesse fazer algo, né? Porque o erro maior foi de Adão e não de Eva. Então, assim, são várias possibilidades que poderiam ter acontecido. Mas eu acredito na mais óbvia, que era mais fácil Deus matar Eva e permanecer com Adão e trazer outra Eva para Adão. Acho que talvez isso fosse algo mais comum. Só que tudo isso, essa conjectura,
Não tem embasamento nenhum, pelo fato que a história não foi assim. Não foi assim. Eva comeu e Adão comeu. Nós colocamos sempre um se. Se eu não tivesse ido lavar o carro hoje no Lava Jato, eu não tinha pegado um servição bom. Entendeu? Eu peguei um servição bom hoje para consertar o telefone, mas eu fui no Lava Jato para lavar o carro. E eu não iria. Se eu não tivesse ido, eu não tinha pegado o serviço. Fui lá, o rapaz chegou lá para lavar o carro, eu estou indo numa assistência técnica consertar meu telefone. Eu falei, Raio, estou aqui, ó. Eu sou técnico, eu vou consertar para você. Mas se eu não tivesse ido lá, não tinha acontecido. Se você tivesse não estado naquele lugar, naquele momento, naquela hora que Jesus te encontrou, você nunca tinha se convertido. Se você não estiver pronto no dia da volta de Cristo, você fica. Então assim, o se, ele faz a gente só refletir e imaginar, mas não traz estrutura e amadurecimento para a verdade. É só conjectura para a gente poder ter um campo mais amplo, para a gente poder ter uma melhor clareza daquilo que a gente já conhecemos. Você quer falar? Não, é interessante quando está sendo feita essa colocação, porque a impressão que a gente sempre deu, particularmente, que a culpada era a Eva. A Eva que enganou, a Eva que fez e aconteceu. Mas olhando por essa ótica, a gente começa a perceber, quando o senhor colocou, que ele assumiu isso, porque ele tinha consciência. Né? A gente começa a entender, tipo um dobro eventual, a pessoa assume o risco, mesmo sabendo. O cara, por exemplo, fazendo uma analogia rápida aqui, o cara vai para um bar e bebe e vai pegar um carro. Sim. Né? Ele assume o risco e sabendo que existem regras que proíbem isso. Ou seja, Deus já tinha falado com o ladrão, já tinha orientado, já tinha mostrado. Mas a mentalidade do cara que está bebendo qualquer, não vai acontecer nada. Exatamente. Eu vou para casa, vai dar certo. Porque a culpa, ela se configura nisso, né? Interesse e prudência, né? E ele acha que não. E ele consegue. Versículo 15, vai não para mim. Vai passando, eu vou achar. Então, pá. Volta. 5, perdão. 5? E vendo a mulher que aquela árvore era boa e agradável aos olhos para comer, tomou do seu fruto e comeu. E depois ela comeu, deu também ao seu marido e ele comeu. Adão comeu porque Eva comeu. Isso é fato. Só que é interessante saber que ele fez essa escolha. Ela só vai agradar ela, Aí nós vamos entrar de novo no campo da imaginação. Ela comeu, Poderia falar que você comeu na cabeça. Aí nós vamos entrar no campo da imaginação. E aí a gente pode ir longe. Não teve resistência nenhuma, né? Pegou, comeu. A Bíblia diz. É aí que está a questão. São poucas palavras para resumir um acontecimento que talvez não foi de momento, ou aí é conjectura. Porque veja bem, a Bíblia narra fatos de uma vida inteira em 2 versículos. E Jabes foi mais excelente dos seus irmãos. E Jabes orou a Deus, Deus ouviu sua oração e ele se tornou mais nobre dos seus irmãos. Acabou. Em 2 versículos falou da história de um homem. Entende? Então como que se resume em poucas palavras uma vida inteira? Então quando a gente olha para as passagens bíblicas, a gente vê que corre o texto como se fossem acontecimentos assim. Machucou. Quando a gente corre a Bíblia, como se fossem acontecimentos corriqueiros. E não é assim. A gente tem que parar, respirar e refletir. Espera aí. Quanto tempo levou para Eva convencer Adão? Será que Adão se convenceria de algo assim tão facilmente? Vamos lá.
Adão tinha entendimento que era errado, Deus tinha falado para ele que ele não poderia comer e tudo mais, isso e aquilo e tal. Não tinha? Então Eva só pegaria e daria para ele comeria? Veio pegando, comendo, sem falar nada, Só a gente for Existe algo que não está escrito que aconteceu. Por que não está escrito? Porque é irrelevante. Porque o objetivo do escritor é enfatizar a desobediência. E não o que levou à desobediência. A estratégia que foi usada, o meio que foi usado, aí entra a conjectura. Aí o que aconteceu nesse versículo? Que é uma vírgula. Comeu, vírgula, embora acentuação, pontuação na Bíblia, tá? Isso foi colocado há muito tempo depois, tá? Só para a gente ter um entendimento, uma separação, porque o texto também já dá essa margem de compreensão. E deu ao seu marido, e ele também comeu com ela. Pode ter acontecido também, né? Tem lá, pegada de comida. A mesma sequência tem ali naquela parte de Caim e Abel. Se você for ler assim, você vai acontecer. Começou cedo e de tarde já tem acontecido tudo. Isso. Mas lá não fala o tempo. O tempo que foi isso. Veja bem, eu acredito, isso aí é e digo eu acredito, eu comparo muito o que acontece no passado com o que acontece no presente. Porque eu gosto muito do livro de Eclesiastes, do livro de Provérbios, né? Foram livros escritos por Salomão e falam muito sobre as etapas da vida do ser humano, né? Fala muito sobre cânticos, Provérbios e Eclesiastes, fala sobre as 3 etapas da vida do ser humano, né? Então, o livro de Eclesiastes fala já sobre a velhice do homem e a reflexão da vida, de tudo que se viveu. Então, em Eclesiastes, né, Salomão, ele diz que tudo é vaidade e tudo é correr atrás do vento. Que na terra não tem nada de novo. O que é, já foi. E o que vai ser, está acontecendo hoje. É um ciclo repetitivo, sabe? Aí ele começa a dar exemplos para provar aquilo que ele está dizendo é de fato verdade. Quer ver o ciclo repetitivo? As novelas e filmes são todas iguais. Quem sabia disso? Muda o enredo, muda a forma que é feito, mas o conteúdo é o mesmo. O conteúdo é o mesmo. Eu vou generalizar para todos os gêneros. Tem filmes de vários gêneros, né? Ação, romance, isso aqui. Mas vou generalizar de uma forma simples. Tem os protagonistas, que são as peças principais da trama, correto? Que são chamados de mocinhos. Mas em toda a trama, sempre tem um inimigo que não quer que os mocinhos alcancem o desejo do coração deles. Seja uma guerra, um filme de ação, seja um filme de romance, seja qual filme que for. Não é verdade? E dentro dessa trama, há um grande processo para que no final aconteça aquilo que todo mundo já sabe que iria acontecer. E foram felizes para sempre. É uma coisa simples que é só a gente olhar para a vida da Muda as formas de fazer, né? É a mesma coisa, mas muda a forma de fazer. Por exemplo, né? Nossa, quantas pessoas aqui cozinham? Quantas pessoas cozinham? Ó, 1, 2, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Eu não cozinho, não? É muito raro, mas eu cozinho. Muito bem, modéstia à parte. Então vamos lá. Ó, quem te ensinou a fritar ovo? Eu vi numa época que ovo era o meu filé mignon, irmãos. Então podia ser a panela que for, mas fazer ele ficar soltinho. Dependendo da panela que você colocar, o ovo ele... aí já era. Aí se você despedaça ele um pouquinho, o óleo já faz espuma e aí já era. Sou expert em ovo, irmão.
Eu comi ovo na minha vida há muito tempo, deve ser por isso que ela faz bastante ovo. Essa é a menina que gosta de ovo, misericórdia. Ela gosta de ovo e a Rebeca de batata. Até crua a menina come, misericórdia, irmãos. Vamos voltar aqui. Vários cozinheiros tem aqui, tanto os irmãos quanto as irmãs. Veja bem, se nós somos cozinheiros, todos nós cozinhamos o mesmo tipo de comida. Nós temos algo que nós gostamos de fazer mais. Mas todos nós fazemos arroz e feijão. Mas você já reparou que o meu arroz e o meu feijão é diferente do seu? E não tem nenhum aqui que é igual ao outro? Mas tudo é arroz e feijão. Você entendeu? Não tem nada de novo. Muda o tempero, muda o tempo de cozimento, 2 águas, 1 água. Tem gente que deixa pré já cozido. Então assim, tem várias formas de fazer. Mas é a mesma coisa que todo mundo está fazendo. Então, quando ele fala do que está acontecendo, né, que Salomão fala, ele fala que não há nada de novo. Né? Os problemas dentro de um relacionamento, de um casal, é igual. É os mesmos problemas. A história se repete. Os problemas na criação dos filhos são os mesmos problemas que todos os pais enfrentam. Os problemas dentro do trabalho são os mesmos problemas que todos... Então, a gente vê... familiaridade dos acontecimentos. Mudam os personagens, mas a história sempre é a mesma. Então eu gosto muito de comparar o que aconteceu lá no passado com acontecimentos da nossa atualidade, da condição humana, porque eu entendo que nada é novo. O que está acontecendo já aconteceu. Então, voltando em Eva, nesse processo, né? O que é uma mulher endemoniada? Né? Uma mulher cheia de pombagira. O que é uma mulher assim? Né? Vamos lá. Vai falar pombagira, mas você sabia que pombagira ela só é na cultura brasileira, né? Ela veio de uma religião de matriz matriz africana, né? Que são o espiritismo candomblé, Umbanda, né? E aí que trabalha com essas entidades. Mas vamos lá, para resumir, em outros países nem sequer é difundido sobre isso. Então assim, nós conhecemos esse demônio com esse nome por causa da localidade que é atuada e a nomenclatura que foi designada aí na nossa região. Né? Mas na verdade, em outras palavras, não deveríamos nem chamá-lo assim, deveríamos chamá-lo de demônio da sexualidade. Né? Seria mais apropriado. Mas quando eu já fui para a discussão, o meu pai às vezes me pergunta o demônio, quem é você? Aí ele fala o nome dele. Sim. Só que veja, é isso que é importante nós entendemos. Olha só, quando falamos sobre quando acontece a manifestação, a familiaridade e a cultura que nós estamos vivendo diz muito sobre quem nós somos e sobre sobre o ambiente que nós vivemos. Então, dentro dessa situação, o que nós somos familiares, o que nós somos conhecidos é naquilo que nós vamos trabalhar e aplicar. Por exemplo, é conhecido dentro da nossa cultura esses nomes, né? Mas esses nomes não são conhecidos em outros países. Então, quando eles perguntarem o nome do demônio, eles vão falar baseado na cultura, porque aqui Maria Mulambo, Pombagira, elas são entidades de uma religião e não demônios. Mas nós demonizamos, porque nós sabemos que é demônio que está atrás. Mas o nome dele não é isso. Ele é conhecido assim dentro da prática, da cultura religiosa. Então, não há problema, ele vai se apresentar assim. Mas fato é que nenhum dos demônios, a não ser aqueles mencionados na Bíblia, o nome deles propriamente está escrito, né? A Bíblia fala de alguns anjos de luz que está escrito o nome, que é quem? Quem? 2 anjos é mencionados na Bíblia. Quem são eles? Quem são os 2 anjos mencionados na Bíblia? E Gabriel. Tem gente que arrisca falar Micael ali, né? Aí é cultura catolicista, tá? É cultura catolicista. Na Bíblia não tem. Na Bíblia só menciona por nome 2 anjos, Gabriel e Miguel. Ponto. Né? E sobre demônios, a Bíblia também fala sobre 2 demônios. A
mesma forma que a Bíblia fala sobre 2 demônios e chama pelo nome, Satanás, diabo, não é nome. Lúcifer não é nome, tá bom? Lúcifer era um anjo, né? Anjo de luz, portador de luz. Portador de luz. Então é uma designação, não é nome. Quando fala Lúcifer, é uma designação do que ele era, e não o nome próprio. Tá bem? Não fala Beelzebub. Isso, não é o nome próprio. Apolion. Opa, aí ó, falou. 2 demônios. Não, a Beelzebub era uma entidade, um deus de uma religião pagã. Agora, o nome de um demônio, a Bíblia só fala 2 nomes também. Quais são eles? Abaddon e Apolion. Abaddon e Apolion são demônios que foram denominados na Bíblia. O nome direto àqueles anjos caídos. Fora isso, a Bíblia não trata mais nada sobre a respeito. Aí tudo que nós conhecemos não é baseado na Bíblia, mas na cultura. E a cultura é local. A primeira coisa que nós vamos aprender em missiologia, e é sobre cultura. Cultura é local. Então, quando a gente aprende que a cultura é local, tudo que existe é influenciado pela cultura local. Então, por isso nós conhecemos essas entidades, esses demônios, por essas nomenclaturas, né? Mas ele só vai trabalhar assim, só vai se expressar assim, dentro do nosso conceito. Se você não quiser falar sobre pedir o nome dele, isso e aquilo, nada, ele vai embora do mesmo jeito. Tudo é baseado no amadurecimento na área que você está trabalhando. Eu vou falar para você, eu era o Jiraya. Quem assistiu o Jiraya? Não, a Sara não, porque a Sara é muito nova. Quem lembra do Jiraya? O pastor riu porque o pastor assistia. Era todo dia. TV Manchete. Eu gostava do Jiraya, do Jasper, dos Changeman. TV Manchete. Eu assistia demais. Então vamos lá. Eu era o Jiraya. Deixa eu falar um negócio para você. Eu fazia até manobra, pegava a espada, afiava, transpassava, cortava, judiava. Vocês podem rir, irmãos. Mas é verdade, em nome de Jesus que eu estou dizendo. E não me arrependo de nada que eu fazia. Porque quando eu fazia essas coisas, é porque a minha maturidade não tinha atingido o limite suficiente para que eu pudesse mudar e avançar. Eu acreditava piamente. Só que aí, eu achava que era necessário fazer essas coisas para que o demônio cansasse e eu mandasse ele embora. Mas, tem fase na vida, irmãos. Porque o demônio não quer ir embora, você não vai embora não, então você vai ser queimado agora. Quer ver? Eu também na bola de fogo. Receba aí! E olha, o negócio era tenso, irmãos. Só que aí com o tempo a gente vai amadurecendo. A primeira coisa que eu comecei a aprender é que quanto mais tempo o demônio ficar no corpo de uma pessoa, mais a pessoa vai sofrer a consequência da influência maligna sobre o corpo dela. Por exemplo, se uma pessoa ficar 1 minuto demoniada, beleza, ela vai ficar tonta, tudo e tal. Mas se ela ficar em 10, 15, 20 minutos demoniada, quando ela acordar, ela vai estar toda arrebentada. Judia da pessoa. Demais. E aí você vê que às vezes o demônio fica ali desistindo e tudo mais, fazendo aquela cena toda, é só para judiar mais da pessoa. Então a gente acaba que vai amadurecendo. Daí eu fui assim, peraí, isso aí tem que melhorar, tá errado. E aí, todas essas coisas eram verdades e eu acredito nelas até hoje. Se você quiser pegar com uma espada do Jiraya e passar no pescoço do diabo, você passa. Pastor, isso é heresia. Não. A autoridade no poder do nome de Jesus. Então, pela autoridade do nome de Jesus, você tem poder. E no mundo espiritual, se você falar que está passando uma espada, o poder está na palavra. Se você está passando a espada nele, realmente você está passando a espada nele. Se você está ali martelando ele, só que aí que está a questão. Se você tem tanto poder e tanta autoridade assim, para que a necessidade de fazer essas coisas, sendo que você só pode dizer, sabe? Não, pastor. Entendeu a diferença, o nível de maturidade? Você não precisa, não que isso é errado, entendam bem. Quando você vai amadurecendo, você entende que não é necessário muitas coisas. E que você não precisa mais
Porque você amadureceu e você fala assim, poxa, eu não preciso fazer isso aqui não. E o diabo sabe. E aí que tá. O diabo sabe, ele já não quer mais também, não quer mais, ele quer, como eu falo? Ele quer mexer, né? Hã? Muitas vezes querem fazer teatro. Muitas vezes ele vem só para parar, para tirar o foco das pessoas elas não serem edificadas. É o que mais acontece. Né? Eu até comentei com a pastora, a gente passa por umas experiências que é terrível. Ontem mesmo eu passei por uma experiência assim, bem espiritual, né? Não vou citar detalhes para não ficar tão claro, mas na igreja, ontem, o diabo estava na vida de uma pessoa e eu sentia a opressão no olhar da pessoa. E aí eu sentia que o diabo estava. O jeito que a pessoa olhava para mim é como se ela falasse assim: eu vou te desmascarar hoje. E eu sentia isso, eu ouvia isso dentro de mim: eu vou te desmascarar hoje. Aí eu falava assim: como desmascarar? E aí eu fui pregando. Fui pregando a mensagem ontem, fui pregando a mensagem, até que, né, a verdade venceu o engano, né? E aí, até o término da mensagem, a pessoa já tinha se desmanchado toda, e aquela aparência tinha sumido, e Deus já tinha visitado ela, tinha libertado ela. E eu nem precisei ir lá e orar por ela, porque se eu orasse, eu tenho 100% de certeza que ia manifestar o demônio, sem sombra de dúvida. Só que a palavra era mais importante. Só que mesmo assim, eu não vou mentir para os irmãos, que eu me senti muito confrontado. Essas horas é as horas que você olha para dentro de si e fala assim: será que eu estou em pecado? Será que eu estou deixando a desejar? Será que aonde eu estou? Desejar a gente sempre está deixando. Essa é a verdade. Mas será que eu estou abaixo do que eu acho que eu ainda estou? Será que eu estou mais fundo ainda do que eu acho que eu estou? Aí você começa, e nesse mesmo lapso de tempo, você tem que estar ministrando, mantendo a postura, recebendo a mensagem de Deus, transmitindo para a igreja, aquele turbilhão de pensamentos ao mesmo tempo. E você tem que tomar a decisão certa para que as coisas não saiam do eixo. Né? Poderia dar ouvido ao diabo e me travar, né? Que acontece com muitas pessoas, se travam, não sai nada. Poderia ter bancado de corajoso ir lá, né? Mandar sair e tal, só que aí o foco do culto ia perder a mensagem, a pessoa não ia estar tendo. Ou poderia também fazer a escolha que eu fiz, continuar ministrando e deixando que a palavra fosse produzindo vida, confrontando. E a palavra foi confrontando, a pessoa começou a chorar, Jesus começou a visitar, e aí eu já vi que o mal tinha saído. Né? São experiências que a gente passa no dia a dia, que às vezes a gente não compartilha, mas o amadurecimento vai fazer, não que eu já tenha alcançado a maturidade, muito pelo contrário, eu me considero um menino. Né? Mas eu falo, em determinados assuntos a gente vai aprendendo. Cada um tem o seu tempo. Cada um tem o seu tempo, né, pastor? Em cada determinado assunto. Pode ser que eu esteja maduro nessa área, mas existem outras que eu ainda preciso amadurecer muito, crescer muito. E aí, nessa parte, nessa questão, eu já não tenho mais nenhum tipo de envolvimento com o diabo. Eu não trabalho com oração para libertação. Eu não trabalho. Eu fiz muitos cultos aqui, orando para libertação, orando em posição de mãos, manifestava demônio, e aquele monte de demônio manifestar para a igreja. Quantas vezes? Hoje eu não faço mais esse tipo de trabalho. Porque aqui não é um lugar para ficar manifestando demônio. Aqui é um lugar para as pessoas serem confrontadas pela palavra e alcançarem a libertação, porque a palavra liberta elas. E se o demônio manifestar aqui, eu estou pronto. Se ele quiser fazer gracinha aqui, em nome de Jesus, eu estou pronto. Mas aí, eu estar querendo trabalhar nessa área, fazer essas coisas, tira o foco, no meu entendimento hoje, tira o foco daquilo que eu fui chamado para fazer, que é ministrar a verdade. Pastor? Então, assistindo um vídeo um dia de uma pastora, ela falou assim, que quando você ora para expulsar demônio, as pessoas que ficam chamando, invocando demônio,
é o mesmo de um monte de mosca posando a carniça, aí você chega e um pano, e eles tudo, de repente eles vêm e voltam tudo de novo. E aí você acha que está fazendo bem, mas está fazendo mal, pastor. Sabe por quê? Traz mais 7, né? Quando volta, traz mais 7. Porque a libertação, ela não é por uma oração. É pela palavra, né? O jugo só é despedaçado com a palavra. A palavra é a pedra que... Como que é? É como a Que esmiuça a peia. Como que é que fala? palavra como martelo. Martelo que esmiuça a peia. Né? Que quebra. Na verdade, é importante nós deixarmos que a palavra é mais afiada que espada de dois gumes, que vai, né, até a divisão da alma e do espírito. Se a palavra não for suficiente, nada mais vai ser. Se a palavra não adentrar no coração da pessoa, a libertação não vai chegar. Não é oração, não é manifestação, está liberto, aplaude Jesus. Nada contra quem faz. Igual eu falei, tem pessoas que são sinceras e acham que estão fazendo de verdade, estão trabalhando, mas que ainda não alcançaram um nível de maturidade nessa área. A minha responsabilidade como anjo da igreja comunista é se chegar até a mim, eu tenho que estar pronto para resolver. Mas eu não tenho que ficar focado nessa área, porque aí acaba trazendo aquelas várias outras questões que eu já mencionei, o pastor mencionou aqui também, né? E acaba que, né, tirando o foco. Eu lembro quando nós inauguramos a igreja aqui, no segundo culto. O primeiro culto foi no ano novo, de virada, né? No segundo culto tinha um bar aqui de frente, aqui, essa casa ali, tinha um bar. E nós estávamos aqui, de repente, no meio do culto, a mulher estava dentro do bar lá, ela saiu gritando do bar, lá com o copo na mão, ela saiu gritando e entrou correndo aqui, manifestada, e gritando aqui, eu te odeio, aqui na igreja, de lá do bar que tinha ali, veio parar aqui na porta, na frente da igreja. Nesse dia foi desse, eu tenho até a gravação ainda, só que eu não tenho a gravação desse momento. Faz 6 anos, 7 anos, 7 anos faz isso, quase. Desse momento específico. A forma que o diabo manifestou foi uma confirmação do que Deus estava fazendo e do propósito que nós tínhamos aqui. Então, às vezes, essas coisas acontecem como sinais. Nesse dia, eu entendi que foi sinal de Deus. Por quê? Nós estávamos acabados de inaugurar a igreja. O inferno estava tudo revoltado, que dentro desse bairro não tinha uma igreja. Nós somos a primeira igreja a se estabelecer aqui. Hoje tem várias igrejas em casas, né? Mas a única igreja que tinha aqui na época, não tinha em toda essa região aqui, era só nós. Né? 7 anos, 6 anos atrás, era só nós. Então, o diabo ficou muito bravo, tanto que o bar até fechou. O bar fechou, o bar fechou. E, né, já teve problema demais com muita coisa. O diabo se levantou muito com a gente. Se eu for contar aqui de vizinhos, disso, daquilo, outro, nossa, né, já passou coisas que é só Jesus. Mas Deus nunca nos desamparou. Deus sempre fez com que a igreja prevalecesse e permanecesse de pé. Então, assim, quando essas coisas acontecem, nós temos que estar prontos. Mas ir atrás das coisas, nós estamos em batalha todo tempo. Nós estamos puxando demônio toda hora. Toda hora. É dentro do carro, é em casa, é na rua, é no pensamento, é deitado na cama, é tomando banho. Toda hora ele está lutando com o diabo. E muita gente acha que lutar com o diabo é só quando está orando e expulsando o demônio dentro da igreja. Fazer pergunta. A pessoa não está endemoniada. Será que é possível ela sair e entrar no corpo da pessoa? Sim, o demônio sim, com certeza. Sem sombra de dúvida. Já vi isso acontecer diversas vezes. O mundo espiritual ele não é brincadeira. O diabo ele não é fraco como as pessoas pensam que são. A primeira coisa que você tem que fazer quando você vai entrar numa batalha é conhecer seu adversário, estudar ele. Os caras da MMA, os caras ficam estudando os boxes, estudando os motoristas de Fórmula 1, os pilotos de Fórmula 1. Eles ficam estudando as curvas. O adversário deles não é os outros pilotos. O adversário deles é a pista. Quanto mais eles conhecerem a pista, mais eles vão conseguir adquirir tempo para poder, né? E assim vai. Tudo que você vai fazer, você tem que ter conhecimento de causa. Senão você entra às cegas e aí acaba que você se torna uma presa fácil do seu adversário. Mas voltando,
Voltando, né? É bom aprender sobre vários diversos assuntos, mas voltando. Eva, né? Eu parei aí. Eva, você sabe o que é uma mulher endemoniada? Né? Vamos dizer, eu usei o nome da compagira, mas vamos lá. Demônio da sexualidade entrou em Eva, né? E vamos dizer que Eva seduziu Adão, porque, vamos lá, gente, o homem é filho, postado, né? Mas o que mais derruba o homem hoje é a área da sexualidade. É a área que mais destrói o homem. Julgou Davi. Tantos homens. A Bíblia fala que foi o único pecado que Davi cometeu. Lá em. Consciente, né? O único pecado Fala de assim, consciência. a Bíblia fala que lá em, acho que é primeiro Crônicas, capítulo 15, versículo 5, fala assim que ele foi obediente a Deus em tudo, em todos os dias da sua vida, exceto o pecado. Porque foi um pecado de consciência. Ele sabia que era errado e mesmo assim cedeu à tentação. Quando perguntou, ele falou assim, não, aquela lá é Batseba, esposa do Urias. Ele explicou para ela, a esposa, era casada. Né? Ele quis saber. Aí você vê a obsessão. Então, isso é uma conjectura, tá, irmãos? Então, aí não dá para imaginar mais além disso, né? Então, houve alguma coisa, né? Não foi essa área. Tá, se não foi essa área, o que mais Eva poderia oferecer para Adão que convencesse ele? O milho morrido. Hã? O milho morrido. Rapaz. Olha, eu comi. Muito bem, pastor. Olha, eu comi. Deus falou comer, você morreu. Eu comi. Eu acho que não vai acontecer nada. Eu estou bem, olha aí, ó. E é boa. Tá, mas será que só isso seria suficiente? Porque Adão sabia que Deus tinha falado com ele diretamente. Adão tinha que ser envolvido. Eu vou te falar um negócio aqui para vocês. Se a mulher dizer não para o homem, é não. Mas o homem nunca diz não para a mulher. Quando a mulher quer alguma coisa do homem, ela consegue. Sim ou não, mulheres? Estou mentindo? Ou não? Quando a mulher quer algo do homem, ela consegue. Ela vai usar de inúmeras estratégias para conseguir aquilo que ela quer, mas ela consegue. Mas o homem, quando a mulher diz não para ele consegue tirar alguma coisa dela? Vou falar para você. Só Jesus para fazer o milagre e amolecer o coração enrijecido de aço das mulheres. É verdade. Então, a mulher tem um poder de influência fora do conhecimento humano na vida de um homem. Em todas as áreas, em todo sentido. Então, eu acredito que Eva, endemoniada, usou um metodismo, né? Um método para poder convencer Adão. Agora, que método? Aí a gente pode imaginar um monte de infinidade de coisas que aconteceu, né? Mas eu acredito, isso é um pensamento, por causa da decadência da humanidade, que foi na área da sexualidade. Pode ser que eu esteja enganado, mas não, eu acho que foi. Eu acho que foi na área da sexualidade. Não era mais Eva, era uma outra mulher dentro de Eva. Não era mais Eva, era uma outra mulher dentro de Eva. Você entende? Um outro comportamento, uma outra forma de viver, uma outra forma de Então, Adão não tinha maldade, né? Não tinha maldade. Não tinha maldade. É só você pegar uma pessoa que tem conhecimento. A palavra malícia. É só você pegar uma pessoa maliciosa e uma pessoa inocente. Coloca as duas do lado. A balança é muito desigual, não é? O que a pessoa maliciosa faz com a pessoa que é inocente? Entra na mente dela. É isso que aconteceu. É bem simples, né? É bem simples. Eva tinha passado por uma transformação, uma metamorfose que Adão não tinha passado ainda. E ele acabou sendo envolvido, porque envolvido
no desejo, ele teve que ter algo que desejasse para fazer aquilo, né? E eu vou falar para você, ele sempre olhou para a fruta e nunca comeu. Ele nunca desejou ela para comer. Adão ele teve o mesmo. Mas quando Eva resolveu convencê-lo, ele olhou diferente. Adão ele teve a mesma situação de Sansão. Sansão lutou com os caras mais fortes, com 1 milhão de exércitos de homens. O cara, como disse o cara, nunca funé no cangote. Perdeu. Só que aí que tá. É bom ressaltar. Pastor, mas eu vi. Eu tô falando sério. É sério. Eu não tô tudo enquanto é homem, bateu, matou, fez tudo. A mulher chega, entra a cabeça no joelho dela, e ela começa a passar a mão no cabelo dele e foi. Não, eu não posso falar, fez tudo enquanto ele tem, depois passa a mão no cangote mesmo, foi coçando, o que é sua força? Ah, não, É verdade. seu cabelo é assim, É interessante, irmãos. É interessante. É igual. Esse pastor é a vez. É interessante, né? Nós ressaltarmos que Eva teve que ter uma estratégia para poder convencer Adão, né? Teve que oferecer algo para ele que fizesse com que ele verdadeiramente se sentisse como se não tivesse outra opção a não ser ceder ao desejo dela, né? E fazer isso. Mas peraí, então Adão foi enganado. Não, Adão não foi enganado. Ele pesou na balança e falou, pô, mas Eva ainda está viva, Eva ainda comeu e tal. Então ele pesou na balança e fez a escolha dele. Na inocência, em parte, quando eu falo em parte na inocência, porque ele ainda era puro, mas ele fez uma escolha, e a escolha dele trouxe a consciência. Pastor, lógico que de forma o senhor consegue enxergar em algum momento que Adão tinha um relacionamento íntimo com Eva antes da caída? Antes da queda? Um ato sexual mesmo, antes da queda? Não há relato bíblico. Não dá nem nada. Não há. Porque quando caiu, logo eles se viram luz. Aí, ou seja, já teve aquela curiosidade, né? Antes, é difícil, né, gente? Isso é muito importante. Só que é interessante. Não há uma margem bíblica para dizer que ele já tinha conhecido ela fisicamente, mas também não há uma margem bíblica que diz que não tenha conhecido. Então, mas é muito interessante a forma que você falou, porque se ele não conhecia, isso seria uma arma poderosa para ela. Depois que ela tinha caído, o demônio se apossou disso. Só que eu acho que ele já tinha conhecido sim. Eu acredito que ele já tinha conhecido sim. Por quê? Porque se ele não tivesse conhecido, depois de Adão, o ser humano não conheceu jamais o que é um relacionamento íntimo segundo os princípios bíblicos. Bíblicos não, segundo a vontade de Deus, segundo o propósito de Deus, o que Deus criou o homem e a mulher para fazer. Durante muitos anos, a igreja cristã condenou a relação íntima entre o homem e a mulher, dizendo que era pecado o homem se relacionar com a mulher, né? Pronto, acabou. Que era pecado, que tinha que orar antes, tinha que orar depois, pedir perdão, né? E que sexo era somente para procriação. Isso foi pregado há muitos anos. Isso recente agora foi mudado na igreja. Mas olha só que interessante. Na verdade, e cientificamente provado, a gente sabe que não é só para procriação, também é para deleite, é para prazer, tanto do homem quanto da mulher. Então, se Deus criou o homem e a mulher dessa forma, para que eles pudessem ter essa intimidade, e o diabo se apossasse disso antes que o homem tivesse provado, então Deus fracassaria no propósito dele original de ter criado o homem e a mulher para desfrutar disso. Então eu acredito que Adão já tinha conhecido Eva na pureza. Na pureza. Mas o que gerou curiosidade era a nova Eva
Entendeu? Que já não era mais pura. Então é nessa linha de raciocínio que eu era. Já não era mais pura, já não era mais ingênua. E quando eu falo isso, não na ingenuidade humana, mas sim na toda a perspicácia de Satanás. Né? Então aí foi algo que fez com que ele colocasse na balança. Ele falou assim, peraí, eu quero isso aí também, isso é bom. Eu quero isso aí também. E aí ele viu que o aluno tinha morrido e tal. Então tudo isso que a gente está falando são só conjectura. Pode ser que não tenha acontecido nada disso, pode ser que foi totalmente diferente, né? Mas a nossa imaginação, a gente pode ir além, né? Eu acredito que poderia ser isso. Como poderia também ser da forma que o irmão falou também. Mas aí é um outro caminho que nós teríamos que percorrer para alinhar esse pensamento, né? Muitos acreditam dessa forma, que Adão só veio ter intimidade com Eva depois da expulsão do jardim do Éden. Mas não há relato bíblico, porque os versículos que falam contam os acontecimentos com o objetivo de demonstrar desobediência e não o estilo de vida que eles tinham, a forma que eles viviam. Entendeu? Quantas horas eles dormiam, quantas refeições por dia tinham, o que eles faziam durante o dia. Não fala, porque o objetivo é só falar sobre a desobediência. Então aí eu acredito que eles tinham uma vida comum, uma vida de um casal. Eles só não tinham vergonha. Por quê? Depois do pecado, eles passou a entender. Mas quando um homem casa com uma mulher, quando um homem casa com uma mulher, e a mulher casa com um homem, essa vergonha some. É isso aí que fez essa analogia. Essa vergonha some quando um homem casa com a mulher. Porque o princípio bíblico é esse. Correto? A Bíblia diz que o homem deixará o pai e a sua mãe, por isso a sua esposa, tornando os dois uma só, de sorte que os dois são um, e não são mais dois. Então assim, a intimidade que um homem tem vai muito além do relacionamento íntimo dentro do quarto. Relacionamento do cotidiano, em todos os aspectos, que vai sendo adquirido com o decorrer, né, dos meses, anos de vida junto. Não é uma coisa que... Né? É algo que vai sendo trabalhado, amadurecido. Só que isso já tinha de mão beijada. Antes era tudo de mão beijada, já estava tudo pronto. Hoje tem que ser trabalhado para alcançar. E ao mesmo tempo que tem que ser trabalhado com renúncias. Tem que se trabalhar com renúncia. Tem que renunciar a isso, tem que renunciar aquilo, ela tem que renunciar aquilo, e aí vai indo, e um erra daqui, o outro acerta dali, os dois erram, os dois acertam, e vai alinhando, e o tempo vai passando, e o amadurecimento vai vindo, o companheirismo vai crescendo, o amor vai amadurecendo, e aí a intimidade vai chegando. Porque às vezes o homem coloca intimidade só a intimidade, né, dentro de um quarto. Não, a intimidade vai muito além disso. Isso o tempo vai trazendo. O tempo vai trazendo. E aí, lá não. Né? Eles não precisavam se envergonhar de nada. Né? Não havia segredos, não havia, né? O melhor amigo dele era ela, o melhor amigo dele era ele. Então, hoje, porque um homem e uma mulher chegam a esse ponto de serem íntegros um com o outro, então uma caminhada juntos, né? A caminhada, né, pastor? Tem que ter uma caminhada junto, longínqua. Não é a caminhada de 2 dias, né? O jovem ele começa a namorar hoje. Separa nos dias de hoje. Oi? Por que eles separam? Por que separa? Ah, pastor, eu vou ser bem sincero, porque iludiram, ilusão, né? Tem uma palavra-chave. Porque tem dificuldade de perdoar um ao outro. Sim. A Por maior causa da dureza do coração do A maior homem, tem dificuldade desilusão. de perdoar. A maior desilusão é que, assim, quando o homem vai lá, vai namorar, né, com ela, ele está tudo cheirosinho, perfumado, a menina também. E aí tudo é maravilhoso, tudo é legal, eles saem, eles passeiam. Só que eles não sabem o que é a responsabilidade a dois. E quando essa responsabilidade chega, eles descobrem uma realidade que eles nunca tinham imaginado que existiam. E aí eles veem que aquilo é demais para eles. Que eles são muito jovens, ou que eles não experimentaram a vida o suficiente, e que eles não precisam se submeter àquilo. E aí é onde as diferenças começam a aparecer, e aí entra a questão do perdão, de não aceitar o perdão, de não querer superar, né, não querer ceder, sempre querer se impor, e aí leva ao divórcio, é o mais evidente. Mas o casamento
Não existe casamento que deu certo. Existe casamento que os dois fazem dar certo todos os dias. Né? Fazem dar certo. Não existe casamento perfeito. E aí, todos os dias, os dois lutando, duas pessoas totalmente diferentes, tentando fazer dar certo. Né? Tentando fazer dar certo todo dia. Porque se não casar assim, desse jeito, de amor, ninguém vive não. Vive, pastor? Vive não. Quer ver um dos maiores destruidores de família, sabe o que é? Veja bem, olha só, deve tanto excesso quanto a falta. Vou colocar na falta. O camarada está desempregado. A mulher está com maneira, está de lado, mas mesmo assim, independente disso, existe a responsabilidade de provedor do lar. E aí você coloca contas atrasadas, água, luz, falta as coisas em casa, produtos de higiene pessoal da mulher que falta, porque é a responsabilidade do marido lá comprar para ela, ter, ou dar o dinheiro para ela, para que ela possa se manter da forma que é mais viável, que os dois combinados. Mas aí começa a faltar tudo isso. Quando você. Aí eu vou falar do homem. O homem começa a ficar estressado porque ele não está conseguindo cumprir. E aí o seu temperamento. A mulher começa a se doar e começa a querer apoiar o homem, porque está vendo que ele está passando por um processo, uma pressão psicológica tremenda, e ela tenta segurar. Só que a mulher é o sexo frágil. Vai chegar uma hora que ela vai ruir. E o homem é meio bruto, sem excesso. Quando chega essa situação, entra o quê? Conflito. Agora as coisas quando está dando certo. As contas estão sendo pagas, deu para comprar tudo, você faz um agradinho para a mulher, ou a mulher faz um agradinho para o homem, compra uma coisinha. Todo casamento fica em harmonia. Um dos principais fatores é o dinheiro. Na falta. E no excesso. Davi, vai para casa. Agora. Excesso. Não precisa nem falar, né, irmãos? Isso a gente já vê aí descaradamente. O que o excesso de dinheiro faz na vida das pessoas. Então tudo tem que ser em boa medida. Tem que ser em boa medida. Nem de mais, nem de menos. Quando essa publicidade, a Bíblia diz que a raiz de. E aí, detalhe, não é só do casamento, a raiz de todo o mal é o dinheiro. De todo o mal. Né? Nós estamos incluindo o casamento, mas de todo o mal. Todo o mal, pastor. É forte demais. Vamos voltar aqui? Rapaz, não consegui sair daqui, já é 8h30. Gente do céu. Vamos lá. A morte espiritual. Portanto, assim como por um só homem deu pecado, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A palavra morte é a mais usada em toda a narrativa bíblica para falar da separação entre o homem e Deus, causada pela queda do homem no princípio. E este é o estado em que se encontram todos os homens, até que permitam que Cristo lhe toque com o toque vivificador de Deus. Olha só que interessante. Todos os homens estão mortos nos seus pecados. Eu costumo muito dizer isso aqui, às vezes quando eu falo isso aqui, eu percebo, quando eu prego, isso que eu vou dizer para vocês aqui agora, eu percebo muita rejeição de muitas pessoas. As pessoas parecem não concordar muito quando eu falo isso. Mas é por causa de amadurecimento. Eu entendo isso com maior simplicidade, não tem problema nenhum com isso. Mas eu falo de pregar aqui na igreja, ou eu pregar em outro lugar. Quando eu digo que não basta você ser um bom trabalhador, um pai de família, honesto, pagar suas contas em dias, ser um bom pai, um bom filho, né? Não basta você ser isso, porque isso não vai livrar você do fogo do inferno. Você vai para o mesmo lugar que o assassino, que o traficante, que o estuprador, o pedófilo. Você vai para o mesmo lugar. Aí as pessoas colocam. Aí a mente das pessoas, ela já se compara com o pedófilo e fala assim, já se compara com o traficante, já se compara com o assassino. O pastor está me chamando de assassino? Eu sou trabalhador, eu pago minhas contas em dia. E não é isso que a gente está dizendo. A gente só está querendo dizer que é o que a Bíblia ensina.
todos os homens estão em condição de morte espiritual. Então, a humanidade, independente do que ela faça de bom ou ruim, ela não vai escapar do juízo eterno. E aí que está. O problema é que a medida do ser humano é que eu sou pelo aquilo que eu faço. Né? O que eu faço. Então, se eu sou uma boa pessoa e tal, então eu acho que eu tenho um pouco de crédito. Quando a gente ouve isso demais, eu tenho um pouco de crédito com Deus, porque, nossa, eu não falo mal de ninguém, isso é autossuficiência. Né? Isso é autossuficiência. Na verdade, é egocentrismo, né? Eu me colocando no centro. Eu falo das minhas qualidades, né? E é porque Deus sabe que eu oro, eu busco, eu não sou, olha só, não dá para comparar eu com outras pessoas. É se sentir superior a outras pessoas. E na verdade, não, nada disso. Existem parâmetros que para a sociedade é comum e é aceito, mas diante de Deus nenhum parâmetro humano é aceito. Para Deus, o parâmetro que é aceito é aqueles que Ele estabeleceu. Então, só existe uma forma de um homem se achegar a Deus, é através de Cristo e do arrependimento. Então ele diz aqui que enquanto Cristo não tocar o homem, né, com toque vivificador, o homem continuará morto. Né? A gente usa uma palavra assim, enquanto nós não sermos ativados por Deus, né, nós estamos em modo stand-by, nós estamos no modo dormência. Enquanto Deus não nos resgatar, não nos chamar, né, porque a salvação procede dele, nós aceitamos, mas é ele que dá o primeiro passo em prol da salvação, para nós recebermos a salvação. E aí nós recebemos como Salvador, e aí começamos a caminhar, né, sermos ativados na presença dele. Enquanto não acontecer isso, irmãos, nós estamos mortos nos nossos pecados. E aí é complicado, sabe por quê? Porque olha, nesse balo a gente não fala só da humanidade lá fora, a gente fala de pessoas próximas a nós. Nós falamos de pais, irmãos, filhos, tios, tias, pessoas que para você são referência na sua vida, pessoas que são, né, exemplo dentro da família. E aí você fica com aquela guerra interior dizendo, mas será que não vai ter chance para ele, para ela? Porque quando você olha para ele, você olha para um assassino, você olha para... Aí você fala assim, olha a diferença do que um é e do que o outro é. Mas tanto um quanto o outro não fizeram o primordial, que é se arrepender e entregar sua vida para Jesus. Então, o assassino, se ele fizer isso antes da morte, como o ladrão na cruz fez, ele vai para onde? O céu. O direito é para todos, não importa o que nós estamos fazendo, não importa se nós cometemos um erro simples ou se nós cometemos um erro grave aos olhos da sociedade, né? Por exemplo, aquele Chico Picadinho, né? Chico Picadinho? Chico alguma coisa lá, que matava as mulheres na Cantareira, lá em São Paulo, e matou, Chico Picadinho, matou várias mulheres, matava e picava as mulheres, né? Abusava delas sexualmente, e o cara virou serial killer, conhecido no Brasil inteiro, foi preso. Ele era motoboy. E foi preso, e aí ele foi preso e acabou casando dentro do presídio com uma mulher. Dentro do presídio ele se converteu e se tornou cristão. Bom, vamos lá. Quantas pessoas acreditaram na conversão dele? Ninguém. Quase ninguém. Quem acreditava na conversão de Pedrinho Matador? Que morreu aí recentemente, né? Pedrinho Matador foi, segundo aí a história, o maior serial killer do Brasil. Matou mais de 100 pessoas. E aí? Olha só como a gente se coloca, porque a gente olha o que a pessoa fez. Deus não olha o que a gente faz. Aí que é o problema. O olhar de Deus não é pelo que a gente faz, mas é o que a gente escolhe. Se arrepender, receber a salvação. Não se arrepender, receber a perdição. E isso, não importa se você é ladrão,
ou se você é matador, assassino, ou se você é um pai de família, uma pessoa honesta, íntegra, não tem diferença. Mas é muito difícil as pessoas absorverem isso. Porque há um preconceito dentro de nós, como seres humanos, que divide pensamentos. O que você sente quando você olha para a televisão, para um jornal, e vê um cara lá que abusou de uma menina, de uma criança? Quais os pensamentos que sobrevivem sobre você? Mesmo você sendo cristão, não é para falar, é só para refletir. Isso mostra que você é uma pessoa preconceituosa. Talvez não expressa, mas isso não se escandalize. Isso é normal, porque nós somos seres humanos. Nós temos que trabalhar essas situações nas nossas vidas cotidianamente. Então, você não está sendo um preconceito, porque às vezes a gente fala assim, mas você está vendo o lado do camarada que fez e apontou e tal, e não está vendo o lado da vítima, que não tem culpa de nada e aconteceu o que aconteceu. Não. Tanto um quanto o outro são seres humanos. Eu lamento muito pelo lado que perdeu, pela vida que se foi, por tudo que aconteceu. E como eu lamento. Mas tem alguma coisa que você possa fazer por ela que já foi? Você pode exercer misericórdia para ela? A sua misericórdia vai ter algum valor para ela? Se compadecer por ela, vai fazer com que ela receba? Você entende o que eu estou dizendo? Não vai. E eu não estou inferiorizando o fato em si, eu só estou querendo que você entenda assim. Mas, do outro lado, também tem um outro ser humano que ultrapassou todos os limites da consciência humana. E que não há explicação para entender o porquê, o motivo, ele chegou a esse ponto. O sentimento que eu sinto é de ódio reprimido, com vontade de injustiça, com vontade de fugir do meu estado natural e dar aquilo que eu acho que é a recompensa necessária para ele. Será que Deus não se sentiria assim conosco também? Quantas vezes Deus virou com o homem? Só que aí a misericórdia de Deus impetra. E Ele não retribui a gente segundo as nossas obras. Então é nesse sentido que a gente deve olhar para o próximo de forma geral, tá? E eu não estou falando só dessas pessoas, de forma geral. Por quê? Porque o mesmo amor que você tem para perdoar uma pessoa próxima que fala uma mentirinha, tem que ser o mesmo amor que você tem para perdoar uma pessoa igual a essa. Simples assim. Só que é simples, mas é complicado na prática lidar com isso. Mas é necessário nós passarmos por esse processo. Porque nós estamos sempre entre a vida e a morte. Nós estamos na UTI espiritualmente. Porque nós estávamos mortos. Veja bem, nós recebemos um choque. Né? O desfibrador. É esse negócio aí que dá o choque aí. Voltou a vida. Mas nós estamos vivos. Nós estamos na UTI. Nós estamos, a qualquer momento, nós podemos entrar em óbito novamente. Então nós temos que lutar para permanecermos vivos. E aí depende de nós. Né? Através das nossas atitudes, práticas e ações. Às vezes o ser humano, né, independente de religião, essas coisas, fica querendo julgar as pessoas que cometem esse tipo de coisa. Mas todos esses pecados que eles cometeram, está tudo dentro de nós. Com certeza. Tudo, homicídio, estupro, está tudo aqui dentro de nós. Só que a gente não soltou para fora, não extravasou. Mas todo ser humano carrega tudo isso que esse povo pratica lá. E por que você odeia tanto? Eu já falei sobre isso. Por que você odeia tanto? Porque está dentro de você. É forte, né? Muito forte. Quando as pessoas também dizem, fulano é justo, paga a conta em dia. Você sabe o que a Bíblia fala sobre isso? Que a justiça do homem é como um trapo de imundície. Com certeza. Você sabe o que é um trapo de imundície? Sabe? Um pano podre. Quando Deus fala que a mulher estava no dia da... Eu já vi muitos comentários sobre isso. Fala que é aquilo, o trapo de imundície, como ele usava na época. Sim, com certeza. É importante nós entendermos isso.
Isso diz muito, ainda que nós não avançamos nas páginas, mas nós crescemos muito nos assuntos que a gente estamos tratando aqui. Porque isso, eu quero que vocês reflitam isso durante a semana, e você vai ver quanto é difícil. Alcançar a salvação é muito fácil. Permanecer salvo é outra história. Você voltou à vida, você estava morto, né? Mas agora permanecer vivo, você vai ter que lutar. Há um período de reabilitação, de renúncia, de conquista, uma batalha, isso. E a gente, uma hora a gente fica bom, meia hora um pouquinho, depois nós retrocede, né? Esses dias mesmo aqui o Robson estava lá me ajudando em casa lá. E aí, ele fez umas 3 preservadas lá comigo lá, e eu falei assim, olha, separa, porque hoje eu disse que eu não ia xingar você. Eu chamei você para me ajudar aqui, eu falei assim, hoje eu não vou xingar o Robson. Eu não vou. Você acha que eu consegui? Eu não consegui. Não terminou o dia sem eu xingar ele. Quando eu falo xingar, irmãos, no bom sentido da palavra, tá? Reclamar, tá? Reclamar e não ofender é diferente. Xingar é reclamar. Reclamar, às vezes, da forma que está fazendo, de como deveria ser feito, da forma que me agradaria. Eu falei, eu não vou reclamar. No final, eu acabei reclamando. E eu faço muito disso. Não é jejum, é desafios para que eu possa superar. Às vezes eu faço, hoje eu vou ser amigo de todos no trânsito. Eu me esforço o dia inteiro para dar passagem para pedestre, para dar passagem para todo mundo. O motoqueiro, quando me fecha, fala, eu te amo, Jesus te ama. Aí tem, quando eu tento fazer essas coisas, o cara desce da moto, um pedaço de pau, quer me bater. Sábado foi assim, eu nem contei para a pastora, eu estou na rotatória do Cine Café. Eu ia fazer a rotatória, já estava na rotatória, o motoqueiro veio de trás, estava com umas madeiras de 3 metros na moto, tudo desequilibrado, foi me ultrapassar na rotatória. Quem ultrapassa alguém na rotatória pelo lado esquerdo? Você está fazendo a rotatória e o cara entra para ultrapassar você. Quase que eu derrubei ele. Coloquei a mão na cabeça e falei assim, Jesus. Aí eu olhei para o cara e falei assim, meu Deus, o cara virou um monstro. E parou, e ficou xingando e tal. E aí o tonto, né? Fez a rotatória, terminou a rotatória, voltou e parou do lado do cara. Eu falei, o que foi, filho? Aí o cara foi, você é isso, você é aquilo e tal, já pegou um pedaço de pau e já tirou o capacete. Eu falei assim, meu Deus, eu vou apanhar aqui. Só que não foi bem assim. Aí o pastor perdeu a linha um pouquinho, né? Perdeu. Perdi a linha. Me envergonho, mas eu perdi. Xinguei o cara. Da próxima vez eu passo por cima. Estou tentando falar para você que você não deve fazer uma coisa, você está falando que eu estou fazendo, então da próxima vez eu nem sei dizer, deixa acontecer. E saí com o carro. Quando eu acelerei, que eu engatei a segunda, Jesus, misericórdia, o que eu estou fazendo? Olha o que eu falei, Jesus. E aí a vontade de ir atrás do cara para pedir perdão. Mas como que vai atrás do cara? O cara querendo me matar. Aí você manda a vitória para você saber que é brilho. Como que você vai? A vontade de ir atrás do cara para você ouvir, desculpa, eu não queria dizer aquilo não e tal. O cara querendo me matar. A gente é ser humano. Então todos os dias a gente tem que entender que nós temos limitações e precisamos trabalhar elas. E temos que nos desafiar a superá-las. Das mais simples, às vezes a gente pensa em coisas tão grandes, mas é as pedras pequenas que nos atrapalham. Então é essas coisas simples do dia a dia. Se a gente se observar mais, a gente vai crescer cada dia mais. Que aí mostra, né? Aí depois eu fiquei o dia inteiro me lamentando e chorando comigo mesmo, e falando assim, cara, como que eu subo lá no altar? Como que eu subo lá no altar e vou pregar a palavra? Eu xinguei o cara, falei pro cara que da próxima vez eu ia passar por cima dele. Eu não ia fazer isso, não. Eu aí descendo ali perto dos gorduras, entrada dos gorduras ali, você sabe. Quem vai entrar ali tem que usar o acostamento. E aí um caminhão, tipo daquele caminhão novo da prefeitura, parece que estava puxando terra aí na minha frente. Aí eu pegou e mandei o caminhão, e veio descer carregado atrás dele, embalado.
Aí ela ameaçou entrar no acostamento, eu soltei o freio, vai encostar para passar. O rapaz até que entra, joga para a pista, sem fazer o acostamento e entra. Aí eu peguei, buzinei, fiquei nervoso na hora, buzinei e banei o braço para ele. E vi um cara de carro lá atrás, que pensou que eu estava chamando com ele lá atrás. Chegou mais para baixo um pouquinho, ele parou o carro comigo, meteu a mão na buzina e levantou o dedo para mim. Eu achei ruim com o cara da frente. Tem dia que eu tô crente até outro dano. O cara tá me xingando, então eu sou filho, desculpa, me perdoa, desculpa. E tô sério. Mas tem dia que o cara nem olhou direito pra você e falou: o que foi? O que você tá querendo? Vai entender a mente humana, né? Tem dia que você dá tudo para fugir da briga. No outro dia você dá tudo para entrar na Bíblia. O ser humano é contraditório demais. Mas eu vou falar para você, de uma coisa você pode ter certeza: nem no escândalo do pastor deles você vai saber pela boca de terceiro, você vai saber pela boca do próprio pastor. Porque eu falo assim, tudo que acontece comigo no dia a dia que eu caio, eu confesso aqui na igreja. Eu sempre falo que na primeira oportunidade que eu tenho, eu já falo. Porque se alguém fala assim, eu ouvi o pastor fez isso lá na rua. Aqui na igreja já está sabendo. Falei, irmãos, olha, eu errei porque eu tenho misericórdia, porque acontece, a gente é ser humano, né? Mas eu vou falar para você, se eu ficasse lá, eles tinham me batido. E eu tinha ficado nervoso, tinha sido pior. Mas já teve vezes que o cara já me sacudiu aqui, ó, pra me bater, e eu fiquei crente. Motoqueiro é um trem complicado. Segunda-feira eu vim ali perto do posto de ar ali, um cara me ultrapassou de moto, eu falei, esse cara é doido. Ultrapassou e também entrou na minha frente, diminuiu. Falei, então por que eu não ultrapassei? Eu peguei, ultrapassei eles, aí me viu uma caminhonete atrás piscando as faróis, né? E ele, uma distância longe do caminhão, lá eu dei certo para entrar, ele acelerou para mim não entrar, aí eu mantive do mesmo jeito, ele cobrava, ele passou o caminhão por fora, pelo passamento. Chegou lá na frente, contou o dedo para mim falando que é verdade. Agora imagina, se eu perco a linha bem na rotatória do Cine Café, no ABC Plus, no Cine Café, num sábado de manhã, 11 horas da manhã, e aí, de repente, começa a chegar lá no seu Instagram, lá no Paranews, no Fofocalizando e tal. Briga no centro de Pará de Minas. Motorista de aplicativo e motoqueiro se desentendem na rotatória, né? Espere para mais informações. E depois, mais tarde, daqui 2 horas, ficamos sabendo que o motorista que estava envolvido no aplicativo é um pastor de uma igreja evangélica na cidade de Pará de Minas. O mesmo... não. Quando é isso, ele possa ter um tipo de Rapaz, acabou o pastor dele, irmão. Acabou o pastor dele, tem que ir embora da cidade. Tem que ir embora da cidade, tinha que juntar minhas coxinhas, pior, sumir daqui. Acabou, já era, pastor. Então assim, a gente, fiquei pensando nessas coisas, irmão. Depois eu fiquei pensando, meu Deus, por que o Senhor me coloca nessas berlindas assim, Jesus? E é estressante, às vezes você vê que o homem, o ser humano, ele vigia, mas ele não consegue vigiar 24 horas. Ele tem oscilações, e nessas oscilações o diabo investe pesado. O inimigo está por trás de tudo isso aí. Nas oscilações, o ser humano ele tem muita oscilação, e nessa oscilação o diabo investe. E aí eu não tinha nenhum problema em casa, não tive nenhum problema com a esposa, nem com filhos, não estava com problema na igreja, não estava com problema no trabalho, estava tudo bem. Foi o temperamento do momento que fez, igual eu falei, as oscilações do dia a dia. Havia um aparente, não existe motivo para a gente perder a razão, né? Eu estou dizendo que, humanamente dizendo, a gente está acostumado assim, eu já estava com a cabeça cheia com outras coisas, e aí, pensando nessas coisas, meu barrigo estava curto. Não, eu estava bem. De repente, aconteceu a situação, o coração acelerou, faltou o ar, eu enchi o peito. Não é assim? Quando você vê, as coisas acontecem. Aí você tem essas horas, a gente tem que pedir misericórdia para Deus, porque, né, eu entendo que isso não foi ação minha, isso foi ação de Deus, livramento.
Porque se tivesse, foi Deus que me livrou, que não estendeu a coisa lá. Se tivesse estendido, né? Então poderia ter conseguido coisas piores. Mas também eu já me arrependi, irmão. Já voltei a ser crente de novo. Graças a Deus, já voltei a ser crente. E detalhe, essas coisas não acontecem toda hora também não, né? Não é toda hora. Eu vou achar que o pastor ele já entra dentro do carro já xingando e tal. Não sou assim não, muito pelo contrário. Eu engulo, graças a Deus, engulo muito saco no trânsito, né? Dou passagem para todo mundo, não. Porque eu seria mentiroso. Mas eu procuro sempre dar passagem, né? Sempre procuro respeitar, mesmo quando não estou sendo respeitado. Mas a minha humanidade, às vezes, igual comecei a falar. Mas um dia o pastor Jefferson, lá da igreja do Giano, ele falou comigo assim: você quer vir ali, foi buscar a esposa dele no Francato, ele tinha um Fiat Uno. E veio o motoqueiro, ele falou: eu não gosto desse motoqueiro, não vai me passar aqui não. E ele entrou junto na curva, do lado do motoqueiro, você depois ele passa. Chegou na frente, falou: gente, se eu mato esse homem, você aponta um carro lá. Não. Você aponta um carro, mas o que deu na minha cabeça? No mesmo sábado, olha só para você ver como que é. No mesmo sábado eu fui provado de novo com outro motoqueiro. À noite. Só que eu já estava na primeira vez eu estava sem passageiro, na segunda vez eu estava com passageiro. E aí, só que dessa vez, eu já estava com o coração já bem arrependido com tudo que tinha acontecido. E aí eu fui bem crente, né? Eu fui bem educado, mesmo o cara me xingando, me chamando de tudo que é louco. Eu estou descendo a Ronaldo de Castro Alves e só tem duas faixas. E tinha um carro na faixa da direita e eu estava na faixa da esquerda. O motoqueiro está vindo atrás e dando seta para o lado esquerdo. No meu entendimento, ele iria virar em alguma conversão à esquerda, porque tem as conversões à esquerda. Mas não, ele estava dando seta porque ele queria me ultrapassar. Só que não tinha como ele me ultrapassar, por quê? Do meu lado direito havia veículo, que estava descendo junto, e eu estava descendo para olhar para o veículo. Não tinha como eu frear para mim entrar para a direita, porque ele estava atrás, colado no meu carro, dando seta. Então eu continuei descendo, e ele foi obrigado a descer comigo até chegar na rotatória ali embaixo. Quando chegou na rotatória, ele cortou pela direita e me ultrapassou, e me xingando e tudo e tal. Aí eu parei no farol, olhei para ele e disse assim: ô meu jovem, para onde eu iria? Só tem duas faixas. Eu estava na esquerda, não tinha como ir para a direita. Eu ia para onde? Para o canteiro, para você passar? Eu não vou falar as coisas que ele falou. Assim: ô meu jovem, desculpa. E aí ele pegou, xingando. Acontece. Às vezes você está errado. Eu quase derrubei o motoqueiro esse dia. Entrei de uma vez na conversão porque eu achei que a mão era minha. Eu achei que era minha e quem estava passando, né, não tinha faixa pintada, não tinha placa, não tinha nada. E eu achei que era minha. E não achei de hoje. Várias vezes eu entrei ali do mesmo jeito. Várias vezes. Depois que aconteceu a situação, que eu fui perceber e analisar melhor a situação e vi que eu estava errado. Quase derrubei o rapaz. Do jeito que eu entrei, e aí o cara: moço, você quase me derruba. Falei: filho, me perdoa, desculpa, mas a mão é minha ali. Você devia estar mais atento. Ele: não, a mão é de quem está descendo. E aí eu parei o carro, que ele parou, o cara ficou até assustado, branco, que achou que ia morrer. E aí eu fui parar para prestar atenção, eu falei: pô, meu amigo, você me desculpa, me perdoa, não foi por mal, não. Aí o cara foi até educado, mas é raro isso acontecer. Você pede desculpa, ainda mesmo assim querem te matar. Acontece demais. Já passou por essa, já, Luiz? Eu estou falando com o pastor aqui, que eu só estou murmurando aqui do outro lado, eu nem vou falar o que eu faço. O desejo que tem hora que já para. É difícil demais. Mas a gente é ser humano. Embora nós temos. A Sara não pode pegar a direção. Eu não vou oferecer a ele, ela não pode. Não, eu vou minha mãe. Né, mãe? Né, Tatu? Eu falo direito, não peguei. Vamos falar, Gleice, você estava falando? Não, eu tento, às vezes, cara, não deixar o sol se pôr, né? Deixar aquela ilha que eu tô, mas nem sempre acontece, não quero estar à noite. Antes de eu faço a vida. Só olhar a folha. Misericórdia. É por isso que. Eu acho que é por isso que passou, não pode ficar trabalhando. Fica só na hora, porque aí só fica ali, não corre o risco de. Mas
Eu vejo o pastor lá, o pastor dirigindo o caminhãozinho lá, bonezinho pra trás, fica atrapalhando o trânsito, e eu xingando o cara, esses caminhões de lixo, que não sei o que, deixa eu passar e tal. Quando eu vou passar, eu olho lá o bonezinho pra trás, pastor, vai ter. É lixo, você está xingando o pastor, meu Deus do céu. Então a vida tem paciência. O pastor dirige o carro assim, ó. Eu falo pra você, o carro que ele dirige é um dos mais perseguidos na cidade toda. De tanto que o povo xinga. Você tem noção não? Porque ele tem que andar parando para pegar os lixos, para isso, aquilo. E aí tem lugar que não tem jeito. Quem está atrás vai ter que parar. Vai ter que parar. E aí os caras estão com pressa. Meu Deus. É o teste de paciência. Aí ele inventou nas minhas donas, que eu não falo nada. Nossa, isso acontece no trabalho da gente, pastor. Ontem mesmo eu, com o líder lá do meu trabalho, lá, eu calei para não poder render nada, sabe? Porque a gente teve um treinamento, sabe? Que todas as peças que saíram do levei, você tem que descer para dar baixa lá no jato, lá embaixo. E ele, como ele erra, ele manda a gente tirar os trem lá e quer. Eu falei, eu não posso estar participando de erro seu não, senhor. O treinamento que eu recebi foi para descer isso para lá. Não, você não me ajuda de jeito nenhum. Eu falei, não é para descer. Eu falei, então beleza. Só que falei para você, eu não vou entrar em discussão com você não, mas eu vou guardar o momento certo. O dia que nós tivermos de conversar com a chefona aí, e eu vou perguntar a ela se o treinamento vale ou não vale alguma coisa. Porque o treinamento que eu recebi foi para não descer. Aí você fica mandando tirar para poder esconder os erros seus. Tá? E eu não vou ficar participando de erros, não, mano. Não posso. Eu falei, não vou ficar participando, não. E toda hora a gente passa isso. Nossa, meu Deus. É só Jesus na causa. Querendo ou não, eu estou pecando. Eu estou sendo conveniente com o que está acontecendo. Conivência também é pecado. Irmãos, o nosso horário já deu, tá? Semana que vem nós vamos continuar aqui, tá? Nós vamos falar sobre a perda da semelhança moral, a incompatibilidade com a vontade de Deus, escravidão do pecado e ao diabo, e consequências físicas. Mas também nós vamos falar sobre a origem do pecado, que nós não falamos muito sobre isso. Mas nós vamos falar sobre a origem do pecado. Aí nós vamos entrar no termo mais histórico, tá? Nós vamos falar que os pais da igreja falaram, né? O gnosticismo fala a respeito, né? Agostinho, né? O racionalismo de Calvarte, e daí vai. A gente vai entrar num outro aspecto. Nós estamos no princípio, né? Então nós passamos essa etapa, depois de semana que vem, nós já vamos entrar numa área mais histórica. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém ou amém? Por isso que falta muito ainda para a martiologia. Falta trem demais ainda para a martiologia. Ainda tem que fazer esse trem andar. Em nome de Jesus, o programa andar. Vamos orar, irmãos, agradecendo a Deus. Em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós somos gratos por tudo que o Senhor nos proporcionou nesta noite. Obrigado pela aula, obrigado pelo entendimento, obrigado pela palavra, obrigado pela Tua presença. Nos dê graça, nos dê força, nos dê sabedoria, nos dê entendimento, para que nós possamos continuarmos caminhando firmes segundo o Seu propósito. Em nome de Jesus, nós agradecemos. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus e até semana que vem. Em nome de Jesus.